todos, que bom! Chegou o nosso momento especial de agora acompanharmos o programa A Voz da Profecia. Muito bem-vindo você, muito bem-vinda você que já acompanha a nossa programação há um tempo, através da emissora da rádio, através da internet, mas que você escuta esse programa que traz paz ao seu coração. Eu, Leila Leal, juntamente com Evandro Leal, vamos aqui estudar mais um capítulo da Bíblia. Vamos iniciar hoje 1 João, capítulo 1, o discípulo amado, que antes era aquele discípulo que era meio que João, filho do trovão, agora é João, o discípulo amado. E nós vamos entender um pouquinho mais de sua história. Então, o que eu peço? Abra sua Bíblia, abra seus olhos, seu coração, seus ouvidos, separe esse tempinho para você estudar a palavra de Deus conosco. 1 João, capítulo 1. E nós vamos, antes de mais nada, pedir a Deus a nossa bênção especial de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família, a todos que estão nos acompanhando. Lembre-se, Bíblia na mão, Jesus no coração, joelho no chão e ainda mais, o inimigo assolado, atolado no chão. Que ele seja derrubado em nome de Jesus na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que estamos juntos novamente. Olá, Evandro. Como você tem passado? Como tem sido sua semana? Como tem sido sua vida? Compartilhe conosco. Olá, Leila. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse programa maravilhoso, abençoado para você conhecer e estudar mais da palavra de Cristo. Estou bem, estou alegre, estou feliz, porque estamos juntos estudando a palavra de Cristo. Então pega o rádio, se acomoda, fica tranquilo, porque hoje tem muitas bênçãos. Apesar de 1 João só ter 10 versos, tem muita coisa a nos ensinar, muita coisa para falarmos e aprendermos. Então, seja muito bem-vindo, se acomode, você que está na sua casa, com seus amigos, seja no estabelecimento, no comércio, no sítio, muito obrigado. E você que também está na internet, no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Você que não acessou, vai no YouTube e digita novotempo.com e lá vai ter todos os vídeos anteriores para você ouvir em formato de áudio, estudar e aprender e conhecer mais da palavra de Cristo. Amém! Faça sua sugestão, peça sua música, peça seu estudo bíblico, nós estamos aqui para lhe ouvir, tá bem? Falando em ouvir, chegou aquele momento em que nós vamos ouvir aquela música linda que fala ao nosso coração e aquela introdução do capítulo de hoje com Reavivados por Sua Palavra. Nossa primeira música é com Ana Beatriz, Para Quem Nada Tem. Para toda culpa, para toda dor, existe salvação? Sim. Existe solução? Sim. E essa solução, essa salvação, essa cura é Jesus Cristo. Então fica por aí que a gente volta já já para a gente fazer a nossa oração e iniciarmos a nossa leitura de hoje. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver em eu pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra
resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus precisa tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Cultura FM. Esta é a voz da profecia. No meio cristão, existe uma heresia chamada perfeccionismo. Ela prega que na vida, os cristãos podem e devem se tornar impecáveis no sentido mais literal da palavra, ou seja, sem pecado algum. Porém, esta doutrina falsa parte de um conceito muito raso de pecado. Geralmente, eles definem pecados como ações exteriores. Se nosso problema fosse apenas este, até que não seria tão difícil lutar contra o pecado. Porém, a Bíblia fala que pecado é algo mais profundo. Nossa natureza é pecaminosa. Assim, pecado não é somente o que fazemos, é o que nós somos. Contra a pregação perfeccionista, no primeiro capítulo da primeira carta de João, encontramos duas afirmações, muito claras e diretas. O verso 8 e 10 declaram: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Segundo o ensino de João, se alguém disse que não tem pecado, acaba de pecar novamente. Dizer que não tem pecado é uma mentira, e além disso, faz de Deus mentiroso. Sabe, é por isso que Jesus não vem buscar os que alcançaram um grau ético e moral impecável. Ele vem buscar pecadores que aceitaram a sua graça e lutam contra a natureza. Porém, esta luta só termina quando ele voltar. Enquanto ele não volta, precisamos a cada dia reconhecer que temos uma doença dentro de nós, a qual já começamos o tratamento aqui nesta vida, mas a cura só na vida por vir. No verso 9, João nos lembra o remédio para os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso mesmo. Então, se o peso da culpa está na sua vida, não se preocupe, jogue tudo nas mãos de Deus. Se ajoelhe diante dele, é o que nós vamos estudar agora. Quando nós confessamos nossos pecados a Jesus, ele é pronto
benigno, paciente, maravilhoso para nos perdoar. Então, se achegue a esse Jesus maravilhoso, porque para toda culpa e dor existe salvação, existe solução, e para todo tipo de cura, para todo tipo de dor existe cura, que é Jesus. Amém? Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Antes de nós iniciarmos nossa leitura, convido você a baixar sua cabeça e junto fazermos uma oração. Oremos. Querido Deus, Senhor nosso Pai, bondoso Senhor, primeiramente nessa oração nós queremos dizer muito obrigada, agradecemos por tudo, porque o Senhor é o Pai nosso que estás no céu e santificado seja o teu nome, mas ao mesmo tempo é o nosso Paizinho querido que está no meio dos seus filhos, dando as bênçãos diárias, a vida, a proteção, o alimento, o clima, a chuva. O Senhor vem sempre provando que está no controle de tudo. Mesmo nós passando pelas mazelas que passamos, mas devido ao peso do pecado, o Senhor está sempre cuidando de nós. Então, muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Necessitamos da Tua presença, do Teu Santo Espírito para nos ajudar, nos iluminar, nos dar entendimento e sabedoria para compreendermos e, acima de tudo, colocar em prática na nossa vida. Cada ouvinte aqui, meu Deus, seja tocado pelo Teu poder, seja transformado, seja mudado e que nós sintamos o Teu poder na nossa vida. Essa é a nossa oração. Por favor, atende em nome de Jesus. Amém. Amém. No programa anterior, nós encerramos a segunda carta de Pedro, e só tinha 3 capítulos, mas também nos ensinou muito, onde Pedro deixou bem claro que a vinda do Senhor é breve, é um momento iminente, ou seja, vai acontecer, e qual o seu significado, qual a nossa posição, qual a nossa atitude em relação à vinda do Senhor. Estamos nos preparando? Logo, logo Ele vem. Então Pedro nos alertou e deixou essa carta muito bem clara para nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Que o cristão deve esperar o Senhor, viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Devemos correr atrás dos nossos sonhos? Sim, mas acima de tudo, devemos correr atrás dos sonhos de Deus. E o maior sonho de Deus é um dia estar junto com todos os seus filhos no céu e numa terra restaurada. Então faça parte desse sonho, vá atrás desse sonho, porque logo, logo, esse Jesus que cura e salva vai voltar. Então se prepare. Vamos agora para a primeira epístola, a primeira carta de João. Vamos falar um pouquinho sobre ele, quem era ele, pelo qual foi um dos discípulos, depois se tornou apóstolo, enfim. Eu vou ler para vocês, e aí quero que você acompanhe comigo, os primeiros 4 versos. Nós vamos agora fazer aquela introdução, o prólogo, não é? E em que João fala do verbo da vida e a comunhão com Deus. Inclusive, essa palavra, esse verbo que pelo qual João fala aqui, é aquele verbo que está no Evangelho de João. Inclusive, esse verbo é com letra maiúscula, porque está relacionado, se refere ao próprio Cristo. Certinho? Vamos lá, todos juntos? Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. A minha Bíblia é da versão internacional, mas o sentido é o mesmo. Algumas palavras mudam, mas ela é um pouquinho mais simples para você entender. Vamos lá? Diz assim, versículo 1 até o versículo 4. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós os vimos
e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Assim como Pedro, João também foi uma testemunha ocular. Andou com Jesus, viu suas atitudes, testemunhou os seus atos, o que pregou, quem curou, por onde andou. Então ele também teve esse privilégio de andar com o próprio Salvador. E aqui ele mostra, ele escreve de uma forma em que ele não diz explicitamente, é Jesus, mas ele fala do verbo da vida ou da própria vida. Inclusive ele usa essa linguagem. Por quê? Vamos entender um pouquinho a mais. O que nós temos a dizer, Evandro, desses primeiros versos da Epístola de João? Sempre antes de começar o capítulo, eu sempre gosto de dar um pouco de contexto. Veja, essa primeira carta de João, ela foi escrita em Éfeso, porque o próprio apóstolo João ele liderou a igreja em Éfeso por um período. Ela foi escrita aproximadamente em 85 a 95 depois de Cristo. Foi escrito para a Ásia Menor, que hoje conhecemos como a atual Turquia. E todo o capítulo, todo o livro, no caso, ou carta de 1 João, ela é para combater heresias, para dar segurança da salvação e mostrar que devemos ter amor e obediência a Deus. Esse é o princípio. Você pode perceber que nesse capítulo 1, você vai muito perceber e nos dar segurança da salvação. E também nos dá um pouco de amor e obediência a Deus. Mas nos outros capítulos vamos falar que João quer combater as heresias. E como João liderou Éfeso, ele já começa assim como ele começou o seu evangelho, que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos. Mas espera aí, João viu Jesus, mas eu não vi Jesus, você não viu Jesus, mas nós vemos Jesus com nossos olhos da fé. João viu Jesus com os olhos carnais mesmo, com os olhos dele. Agora, o que contemplamos em nossas mãos, apalparam. Então, provavelmente, João deve ter encostado em Jesus, tocado na mão de Jesus. Eu e você não tocamos na mão de Jesus, mas tocamos pela fé, encostamos pela fé. E isso proclamamos a respeito, olha só, palavra. Aqui já vi muita coisa. Palavra. Essa palavra do grego é logos. E o que significa logos? Significa justamente palavra ou até razão. Essa palavra logos, você pode ver muito bem assim nas primeiras palavras do Evangelho de João, que diz, no princípio era aquele que era a palavra, logos, que estava com Deus e era Deus. Essa palavra logos, ou palavras, ou até razão, tem duplo sentido. É justamente a palavra da vida que Deus criou para fazer o mundo e tudo o que há no mundo, e também a originalidade de Deus ser o primeiro em essência. Porque veja, você comprou um carro do ano 2007. Ele é antigo, mas você nunca teve um carro. Ele é novo para você, mas ele já existiu. Agora, quando se fala a palavra de logos, aqui é um novo que nunca se existiu em algum lugar, que sempre se originou por ele mesmo. Então Deus sempre existiu, sempre foi a palavra antes mesmo da criação e é a palavra que existe até hoje. Então percebe que João, ele exalta Deus como um Deus que era, que é e que há de vir, só com a palavra logos. Olha só como no verso 1 já tem muita coisa para se falar, né? E no verso 2 fala que essa vida se manifestou, ou seja, Jesus se encarnou e morreu por nós, e está presente conosco hoje, através do Espírito Santo. Então perceba que como João quer levar para o povo de Éfeso a palavra da vida,
como Jesus Cristo, não só em pessoa, mas em palavra, em ação, em tudo. E é isso que deixa encantador em João, que ele mostra para a gente, não só com palavra. E aí que entra o verso 3, que a gente fala de Jesus, vimos e ouvimos de Jesus, para que a gente tenha comunhão com o quê? Com esse logos, com essa palavra. E conhecemos a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Exatamente, é como eu mencionei, que essa mesma palavra verbo, ouvida, essa palavra aí que quando a gente traduz é o logos, o próprio João já mencionou no seu evangelho, lá em João capítulo 1, versículo 1, onde ele diz a encarnação do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui mais uma prova de que esse verbo é Jesus, claro, e que também ele não foi um ser criado. Jesus já é Deus. Né? E quando a gente vai lá para o versículo 14, é onde mostra que quando João fala, ele habitou entre nós, acompanha aí, versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então aqui está muito claro, muito evidente, muito fácil de se compreender que esse verbo é realmente Jesus. Verbo de palavra, de vida, de atuação. Então, o próprio Jesus se encarnou e veio aqui habitar entre nós. Por isso que ele disse que ele veio cheio de graça, cheio de glória, unigênito do Pai. Quem é o único Filho de Deus, obviamente, é Jesus. Então, só nesses primeiros versos aqui, João está aqui fazendo o quê? Exaltando o próprio Jesus. Ele disse, eu vivi com Jesus, gente. Eu estava andando com Jesus, eu vi, eu abraçava Jesus, eu tocava Jesus, eu reclinava minha cabeça no ombro de Jesus quando os dois sentavam assim de lado. João, ele reclinava a sua cabeça no ombro de Cristo. Isso é muito lindo, essa conexão com o seu Salvador. Então, João, ele deixa bem claro que essa conexão, essa comunhão com Jesus Cristo, né? É como ele disse, essas coisas a gente escreve para que vocês também tenham a mesma alegria que a gente teve. Hoje nós não vemos Jesus como você falou, literalmente, mas pelos olhos da fé a gente enxerga que Jesus sim, o nosso Salvador, está do nosso lado e cuida de nós. Mas um dia isso vai se concretizar. E é isso que nós devemos colocar na nossa mente e no nosso coração, que isso não é utopia, isso vai se realizar. Um dia eu e você podemos fazer exatamente o que João fez. Abraçar Jesus, reclinar sua cabeça no ombro de Jesus, olhar nos seus olhos, se ajoelhar diante dele, sentir sua presença literalmente. Então isso vai acontecer em breve. Então a nossa alegria vai ser completa. Hoje é muito bom, é uma alegria servir a Cristo, estar com Cristo, mas um dia ela vai ser plenamente completa por causa da presença corpórea, real de Jesus. E essa alegria também João descreve no próprio Evangelho, capítulo 15, verso 11, que ele diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, né? Jesus falando. Então percebe que a palavra, o Logos, ele é único. Nunca vai existir algo semelhante, igual, parecido como Jesus Cristo, porque ele é único. Ele é o nosso Salvador, Filho de Deus, que morreu por nós. E essa palavra, todas as palavras de Cristo traz vida para nós. Então pode perceber que palavra tem praticamente muito sentido. A própria palavra que Jesus falou, Jesus sendo a palavra, nós precisamos conhecer a palavra da Bíblia, sabe? É tão fascinante. Isso. No versículo 3, ele falou aí de que o que temos visto e ouvido, anunciamos também aos outros, para que vocês igualmente tenham a mesma comunhão. Então essa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Então João está dizendo, olha gente, eu vivi uma experiência incrível com Jesus e eu gostaria que vocês vivessem isso também. Então fale isso para as outras pessoas, que eu estou falando para vocês. E eu quero contar aqui para vocês, baseado nesse texto de 1 João 1,3, a experiência de um pastor. O nome dele é Amin Hodor. Ele é doutor de teologia, PhD, ele foi pastor de igrejas
tanto no Brasil como nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é muito eloquente em suas palavras, enquanto ele diz o seguinte: eu vou ler aqui para vocês o relato que ele mesmo fez sobre essa experiência, baseado no versículo 3, onde que nós temos vistos e ouvido e anunciamos também a vós outros, essa experiência pessoal dele. Ele relata o seguinte: olha, no início de 1999, quando eu era pastor da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto, lá no Canadá, tive a triste oportunidade de assistir ao funeral de Pedro Mitchell, de 29 anos. Ele era filho de pastor. C. Mitchell, que liderava uma igreja adventista no centro de Toronto, não muito longe de minha igreja. O sermão fúnebre foi pronunciado pelo pastor Keller, então oficial do departamento da escola sabatina na Associação de Ontário, tudo isso no Canadá. Então era impossível, aliás, não perceber a emoção de Keller. Também era notório o tom de autoridade de sua mensagem. Mas qual era o segredo? O pastor Keller, poucos meses antes, ele havia perdido o próprio filho, chamado Ben. Ele foi assassinado por policiais norte-americanos. Por puro preconceito de cor, numa perseguição absurda de automóvel, a polícia matou o rapaz, que ia para Oakwood, no colégio adventista, a fim de estudar teologia. A aplicação é muito simples. A autoridade do que comunicamos como cristãos será sempre proporcional ao conhecimento pessoal e à experiência de primeira mão daquilo que queremos comunicar. É precisamente por isso que Jesus Cristo nos chamou para sermos suas testemunhas. Como está enfatizado lá em Atos 1:8, quando Jesus, após ressuscitar, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A testemunha, ela fala daquilo que presenciou, viu ou ouviu. Em outras palavras, Cristo não precisa primariamente de defesa ou de serviços de advocacia, mas do testemunho daqueles que o conhecem de maneira íntima, pessoal e experiencial. Do contrário, estaremos apenas falando de uma teoria abstrata, pálida, sem poder, autoridade ou credencial. É como na conhecida história dos dois sujeitos que recitaram o Salmo 23 com diferentes resultados. Um impressionava pela arte da interpretação e o outro leva às lágrimas e à reflexão pela emoção da voz. Qual a diferença, gente? Um conhecia o Salmo do pastor, o outro conhecia o pastor do Salmo. Interessante, né? Então, assim, esse pastor que fez o funeral desse rapaz se emocionou. Por quê? Porque ele mesmo viveu a experiência de perder um filho. E ali, para ele, claro que foi emocionante falar para o pai sobre a ressurreição, claro, né? Mas, de qualquer forma, fica aquela dor e que você sabe que você passou por aquilo. Aí, o que João está querendo dizer para mim e para você? Gente, eu passei a experiência melhor do mundo, que foi conviver com Jesus. Viva você também. Por isso que ele disse: vão vocês também, sejam testemunha, tenham essa mesma comunhão. Essas coisas eu estou escrevendo para que vocês tenham essa alegria que eu tive de conviver com Jesus. É como nós estamos fazendo aqui. Evandro e eu, a cada sexta-feira, estamos aqui compartilhando a alegria de estudar a palavra de Deus, porque para nós é uma alegria estudar a palavra e testemunhar e falar do quanto Jesus é bom, do quanto Deus é bom e, acima de tudo, falar que Jesus vai voltar, que é a nossa maior esperança. E essa esperança foi manifestada no verso 2. Então esse é o ponto, que João liderou a igreja de Éfeso, e Éfeso é uma igreja que tinha muita corrupção carnal, as pessoas viviam fazendo muita libertinagem. Então
João escreve para que eles conheçam, manifestem nele a palavra da vida, o Logos de Deus. Então, quando João escreve isso, podemos perceber que João ele quer levar a alegria para todos. E essa alegria ela é completa se nós aplicarmos Jesus Cristo na nossa vida. Exatamente. Então, aplique isso. Não fique somente na teoria, mas viva isso. Que de tanto você ter aquela comunhão com Jesus, essa experiência com Jesus, você já está parecido com Ele. Com as suas ações, suas atitudes, suas palavras, seu comportamento, tá? Viva essa alegria. Amém? Vamos ler agora do versículo 5 ao versículo 10 e já se encerra o capítulo, mas vamos destrinchar aqui, onde agora João fala que Deus é nossa luz, o pecado e a confissão, o perdão e a propiciação. Esse é o subtítulo desses últimos 5 versos, porque nós vamos ver que é como a música que Ana Beatriz cantou, que para toda culpa, para toda dor, existe salvação, existe cura, existe solução e é Jesus. Jesus, através do seu Santo Espírito, do seu poder, faz com que nós podemos sim ser curados, principalmente de uma doença chamada pecado. Mas para isso, eu e você devemos fazer a nossa parte. Qual é? Confessar os nossos pecados. Leia comigo o versículo 5. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pois é, gente. Nesses últimos versos aqui, João está sendo bem claro de que eu e você, nós somos pobres, cegos e nus. E ele também. De que toda a raça humana é pecadora sim. De que toda a raça humana não há um justo sequer. E nós precisamos sim de um Salvador. Precisamos ser purificados. Precisamos ser justificados. Mas isso nunca vai vir de nós. Vai vir de Deus. Aí, através de Jesus, do seu sangue, é que ele nos purifica. E aí, o que nós devemos fazer? Reconhecer, gente. Reconhecer que nós somos, sim, tudo isso daí. Tem algumas músicas que dizem assim, que nós somos preciosos, que nós somos mais puros que o ouro de Ofir, que não sei o quê. Gente, nossa justiça é trapo de imundícia. Por causa de Jesus é que nós somos justificados. Mas nós devemos reconhecer que nós somos nada. A nossa vida é pó, a nossa vida é um sopro. Agora, quando reconhecemos Jesus, Deus na nossa vida, aí sim é que nós passamos a ter valor. Mas não por nós mesmos. Não é por mim, por Leila, pela minha própria atitude, ou por eu estar apresentando aqui um programa para vocês, ou por eu estar lendo a Bíblia. Não, é Deus. Tudo é Deus. Então aqui, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido e anunciado, é isso que João está dizendo, é esta, que Deus é que é luz. E que não há nele treva nenhuma. E nós há, sim, e muito, uma treva chamada pecado. Então se a gente diz assim, eu tenho comunhão com Deus. Teve até um exemplo também de que teve um pastor aí que diz, olha, já tem 30 dias que eu não peco. Já pecou. Com certeza. Tem 30 dias que eu não peco. Por quê? Porque ele disse, esses 30 dias eu não assisti televisão. Durante esses 30 dias, olha, eu não comi carne. Durante esses 30 dias, olha, eu fiquei orando. Mas a natureza pecaminosa não tem pra onde correr, está em nós. Nós já nascemos assim. Então a gente nunca deve dizer que, não peco. Hoje eu não pequei. Gente, todos os dias nós temos essa natureza enraizada em nós. E ela só vai sair quando nós entramos em comunhão com Cristo e Cristo nos libertar quando Ele voltar.
Até lá, a gente está sujeito a qualquer coisa, a tudo. Até porque se a gente não tivesse pecado nenhum, a gente não precisaria de Jesus, né? E nós precisamos dele, necessitamos dele. Tá bom, meus queridos? Então, para que a gente seja luz, nós temos que ir até a luz, porque essa luz não vem de nós tem trevas, mas nós devemos ir até Jesus. E uma das formas pelo qual Jesus diz que para nós, então, sermos luz, nós temos que confessar os nossos pecados. Então, como é que o sujeito pode dizer que não pecou durante 30 dias? Você está dizendo, confesse seus pecados. Se é para confessar, então porque tem pecado. Justamente. Vamos destrinchar bem melhor e ainda mais aprofundado, no verso 5 ele fala, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Ele coloca 2 pontos, ou seja, olha, tudo que eu estou falando aqui foi o que o próprio Jesus falou. E eu só estou retransmitindo, né, para que você conheça mais a Deus. Ele fala, Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando se fala treva, é no sentido de declínio moral e espiritual e pecaminoso. Ou seja, em Deus não há pecado nenhum. Alguém que diz que Deus tem pecado, que Jesus tem pecado, é uma blasfêmia absurda. Não pode dizer isso. Ou seja, em Deus não tem pecado, não tem ira, não tem raiva, não tem inveja, não tem nada desses declínios morais humanos, certo? Mas em Deus há só luz, e quando se fala em luz é a parte boa, ou seja, em Deus só tem amor, alegria, bondade, mansidão, sabe? Tudo isso. Então, em Deus há tudo que é de bom e não tem em Deus nada de ruim. Aí entra o verso 6. Então, se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, eu oro a Deus, busco a Deus, eu vivo com Deus, ando com Deus e tudo mais, mas se eu também ao mesmo tempo estou andando nas trevas, ou seja, cometendo pecado, vivendo na imoralidade humana, então eu estou mentindo e eu não estou praticando a verdade. Então é a mesma coisa que dizer, se eu digo que eu sou cristão, mas eu estou pecando, então eu não estou com comunhão com Deus, literalmente, eu não estou enraizado em Jesus Cristo. Como Jesus Cristo mesmo falou em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, nós somos o ramos. Se alguém permanecer em Cristo e ele em Cristo, dará muitos frutos, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Então perceba, se eu digo que eu sou cristão e estou cometendo pecado, eu estou mentindo e eu não tenho verdade em mim mesmo. Mas aí o verso 7 diz ao contrário. Agora, se eu digo que eu sou cristão e eu estou andando na luz, eu tenho comunhão tanto com Cristo como com o próximo. Mas aí entra uma pergunta muito interessante, porque a gente é pecador por essência. Como é que eu posso andar só com Cristo se eu vou pecar uma hora? É fácil. Viva com Cristo. Mas espera aí, como? Você vai viver com Cristo, orando, buscando, tendo a sua comunhão com Cristo, mas sabendo que uma hora vai pecar. Isso se chama graça. Isso. A graça de Jesus sobre nós, esse favor que não merecemos, ele nos dá dia a dia. Precisamos da graça. Constantemente. Agora, você vive com Cristo diariamente, mas se pecar, você precisa ir até Cristo e confessar os seus pecados de acordo com o verso 9. Então, nesse exemplo que você falou, de o rapaz passou 30 dias sem pecar, o que foi que ele fez? Ele não confessou os seus pecados. E aí está o ponto. Precisamos ter essa confissão. E essa confissão, ela só vem através de arrependimento. Assim como está aqui em Atos capítulo 2, verso 38, que diz, Pedro dizendo, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e aí, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para se ter remissão de pecado, há necessário confissão e arrependimento. Quando se tem isso no coração de um cristão, de um pecador, aí sim ele anda na luz, porque o pecado ele é um acidente e não é porque ele quer cair. O cristão está andando na linha, ele mira em Jesus Cristo, ele mira em Deus, mas agora ele vai falhar porque ele é torto. Esse exemplo que eu dei mesmo, que 30 dias, isso foi fato, viu, gente? E aí, então quer dizer, nos 30 dias ele não pecou, da cabeça dele, viu, gente? Aí então depois passou os 30 dias, ele então voltou a pecar? Porque só passou 30 dias sem pecar.
Então, no 31º dia, vou assistir televisão de novo, então. Então, tá vendo, gente? Que é uma coisa chamada hipocrisia e de que não tem para onde correr, nós precisamos de Cristo o tempo todo, da graça de Jesus. Então, nesses 30 dias, então, ele não precisou de Jesus, porque ele tinha sua própria autossuficiência e dizer, eu posso me controlar e não assistir TV. Pronto, tá bom. Mas depois, quando chegou no 31º dia, e aí, voltou a assistir TV? Voltou a pecar, então? Então não adianta, tá, gente? Nós precisamos de Jesus constantemente, tá? E principalmente, a palavra-chave aí é arrependimento, porque essa ideia dá uma certa autopresunção de que não preciso de Jesus. Isso aqui eu não preciso não de Jesus, não. Isso aqui eu faço. Precisamos de Jesus sempre, gente. Porque todo ato de bondade ou toda boa ação que nós fazemos, não é nós, é Jesus habitando em nós. E quando um indivíduo diz, eu não preciso de Jesus, eu já sou perdoado, que nem ele falou nesse caso, é a mesma coisa que uma criança de 1 ano dizer que não precisa do leite materno, que ele consegue trocar a fralda por ele mesmo. Ele não consegue. Então nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos de Deus. Para o quê? Nos confessarmos, termos o nosso perdão perdoado para que possamos viver em luz e em santidade. Então o cristão ele vai cair, ele vai pecar, mas ele precisa disso. E aí entra o verso 7 também no finalzinho que fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E algumas versões bíblicas diz de cada pecado. Então olha só, por isso que é muito importante quando você confessar os seus pecados, você não diz, querido Deus, meu amado Pai, perdoe os meus pecados em nome de Jesus. Não, que você diz, não, Deus, eu pequei nisso ali, isso aqui, detalha bem minuciosamente, eu pequei naquilo, pensei isso, aquilo, agi assim, minucia, diz cada detalhe. Porque se você diz, Deus, perdoa o meu pecado, você não está confessando, você só está contando, é diferente. Então você tem que chamar o pecado pelo nome. Você tem que dizer exatamente aquilo que você fez. Por exemplo, você que é pai, que é mãe, que você quer disciplinar o seu filho, e aí você coloca ele de castigo, ele tem que ter consciência pelo qual ele está de castigo, qual o motivo. E aí ele tem consciência, você está de castigo, por quê? Porque você quebrou isso, porque você respondeu, porque você fez aquilo. Então, o motivo real é qual? É isso, então a gente deve sim chamar o pecado pelo nome. Gente, não tem para onde correr, nós somos totalmente dependentes de Deus. Me fez lembrar agora, Evandro, que uma das coisas pelo qual Deus nos compara é com o quê? Com a ovelha. Isso. E a ovelha, por si só, gente, ela é tonta. Ela é aquele animalzinho meio abestado, né? Ela precisa sempre do pastor. Jesus até contou a parábola, não foi? Que uma saiu do aprisco, aí ficou às 99 e uma se foi. Por que ela não voltou? Por que essa ovelha não volta sozinha? Porque ela não sabe. Ela é perdida. É como nós também. Nós também estamos aí no meio de uma doença chamada pecado, que está enraizada em nós, que sozinho nós não conseguimos. Precisamos e necessitamos do pastor. Assim como a ovelha precisa do pastor, do seu cajadinho, para colocar ela no lugar, para colocar ela no aprisco, porque sozinha ela não consegue. Então não é à toa que pelo qual Jesus nos compara com ovelhinhas. E cada ovelhinha tem o seu pecado. E cada ovelhinha tem todo o pecado. Então, por mais que qual erro você tenha feito, meu irmão, minha irmã, Deus perdoa. Olha só que pra gente pode parecer difícil, mas Deus sim perdoa um assassino, um estuprador, um pedófilo, qualquer coisa, desde que ele confesse de todo o coração, desde que ele aceite Jesus de todo o coração. Se arrependa. Se arrependa, exatamente. E esse é o amor de Cristo, né? E aí entra o verso 8, se afirmando que eu digo que eu não tenho pecado, eu já estou mentindo, aí não tem para onde correr. O verso 8 já é bem esclarecedor. Mas o verso 9 a gente tem muito para se comentar, viu? Muito mesmo. Dá até um sermão só o verso 9. Porque quando confessamos os nossos pecados, Deus é tão fiel e justo que Ele perdoa o meu e o seu pecado, independente que seja. Como eu falei, desde que você confesse e conte de verdade. E Ele purifica de toda injustiça. E quando fala de toda injustiça, é todo erro, todo pecado, toda falha. Não podemos deixar de citar também Romanos capítulo 5, verso 1, que diz, tendo sido, pois, justificado. Quando você encontrar essa palavra na Bíblia, justificado é a mesma coisa que perdoado. Você é perdoado pela fé, você tem paz com Deus por nosso Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo faz essa reconciliação. É como se fosse o seguinte, eu pequei,
é como se eu tivesse, entre aspas, brigado com Deus. Mas vem Jesus e é aquele amiguinho que faz reconciliação entre eu e Deus, sabe? E isso é através da fé, da confissão e da aceitação a Jesus Cristo. E aí entra também 1 Timóteo capítulo 2:5, que há só um mediador entre eu e Deus, que é Cristo Jesus. Então, quando eu confesso o meu pecado, Deus ele perdoa mesmo de verdade. E assim como diz a Bíblia, que nossos pecados é lançado no fundo do mar. E Deus esquece, nem se lembra. Então percebe que quando você confessa, e como eu falei, de todo o coração, Deus ele perdoa a ponto de purificar. E o pecado é uma mancha no nosso coração. E quando você confessa, essa mancha ela é tirada. E aí entra o verso 10. E se afirmamos que não temos cometido pecado, fizemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então por isso que é muito importante para um cristão, mesmo que não seja cristão, mesmo que você seja agnóstico, ateu, ou não tenha convicção ou conhecimento da palavra, mas se você crê em Deus, você precisa confessar os seus pecados. Esse é o princípio de se ter bênção, de aceitar a Jesus Cristo, de viver uma vida cristã. Começa com confessar e aceitar a Jesus Cristo no seu coração. Pois é, por isso que no versículo 8 ele diz: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Está mentindo para si mesmo e mentindo para Deus. Não adianta, né? E a verdade não está em nós. Então, gente, nós temos que confessar. Reconheça que eu e você somos pecadores, sim, que o pecado habita em nós. Nós temos uma natureza pecaminosa e necessitamos urgentemente de Deus. Mas que nós devemos fazer a nossa parte, confessar. Paulo também, ele já deixou claro nas suas cartas, principalmente a Timóteo, da certeza da salvação. Você e eu devemos ter certeza da salvação? Sim, devemos, mas nunca por mérito próprio. Nunca, jamais. É porque você depende de Jesus para ser salvo ou para ser salva, tá? Então, a certeza da salvação vem, mas quando você é 100% totalmente dependente da graça de Deus, desse favor de Jesus, do sangue de Jesus. E para isso você precisa se achegar a Ele. E se achegar a Ele como? Realmente reconhecendo que você é pecador, que você é pecadora, que você se arrepende, de que você quer mudar, de que você é uma pessoa que quer ser diferente, tá? No Novo Testamento, a salvação, ela é sinônimo de perdão dos pecados. E o texto de hoje nos assegura que nossos pecados são perdoados sim, quando nos aproximamos de Cristo em contrição, em coração arrependido. Isso me lembrou a frase que Jesus disse quando ele veio, lá em Lucas, quando ele disse: eu não vim pegar, salvar os sadios, mas eu vim pegar os doentes, ou seja, levá-los ao arrependimento. Então está aqui o objetivo, é nos convencer de que nós devemos sim nos arrependermos. Todo cristão deveria ter certeza do perdão e consequentemente da salvação, os quais são ofertados da graça, não pelos seus próprios méritos, ou porque você vai para a igreja, ou porque você já fez ano bíblico. Não, é pela graça. Isso deve ser feito sim, gente. Não estou tirando o lugar do ano bíblico, de estudar a lição da escola sabatina, de ir para a igreja, não. Porque tudo isso é onde você vai encontrando luz e comunhão com Deus. A primeira epístola de João, como a gente está lendo, ela foi escrita para que os cristãos conheçam a posição deles diante de Deus. Qual é a minha e a sua posição diante do Pai Eterno? De fato, se o Evangelho de João representa a declaração da salvação, sua primeira carta é a afirmação da certeza dela. Nessa carta, os verbos saber e conhecer e seus equivalentes aparecem mais de 40 vezes. Por exemplo, quando ele diz, a gente vai ler mais para frente no capítulo 5, ele diz, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, você pode ter a vida eterna? Pode, mas não por mérito próprio, por Jesus. Em outra ocasião também, João diz, nós sabemos
que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Esta é a confiança que temos para com Ele. Ele quem? Jesus. Sabendo que Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, é porque você está falando com Ele, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, confessando esse pecado, se achegando a Ele. E nisso Ele diz também que lá no capítulo 2, sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que somos de Deus. Então Ele vem usando esses versículos, sabendo quem é Deus, que realmente Ele nos ouve, mas tudo isso porque tem o quê? Uma comunhão com Jesus. A fé em Cristo traz a certeza do perdão, pois como afirma o texto de hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda mais, nos purificar de toda injustiça. Em outra ocasião, também é dito por João, ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, juntos, esses textos asseguram que o perdão e a salvação trazem convicção à vida daqueles que estão em Cristo. Muitos se manifestam temerosos de falar em certeza de salvação, porque julgam que isso, de alguma forma, representaria um perigo para a humildade e um estímulo ao pecado. Seria a certeza do perdão divino razão para tratarmos o pecado com leviandade, como alguns poderiam pensar? Não, gente. Você tendo certeza do perdão de Deus, é onde você então vai entender que o pecado habita em você, está em você, você tem uma natureza pecaminosa e que você depende totalmente de Jesus Cristo. Apenas se não entendermos o custo do perdão, ao falar a respeito da pecadora que fora perdoada e lhe lavava os pés com perfume, lágrimas, contrição, vocês lembram dessa história? Jesus afirmou que o grande amor que ela mostrou provava que os seus muitos pecados já haviam sido perdoados. Então, em suma, em resumo, nós devemos ter certeza do perdão de Jesus? Sim, Jesus nos perdoa, mas para isso nós temos que confessar e nos arrepender. Assim como o exemplo da mulher que quebrou o vaso de alabastro com perfume caro. Gente, a consciência do perdão torna-nos dedicados, nos leva a amar Jesus mais e a viver em serviço dedicado a Ele. O amor torna-se um poderoso incentivo a uma vida consagrada e, ao mesmo tempo, é o único e autêntico obstáculo ao pecado. Então, meus queridos, que fique bem claro de que Cristo quer salvar a mim e a você e a toda a humanidade, porque Ele me ama muito. Mas parte de você também fazer a sua parte, que é confessar, se arrepender e se achegar a Ele com fé e obediência. Então, como eu falei, há muita coisa a se falar que eu mesmo ficaria falando horas e horas, porque tem muita coisa a se falar. Porque esse verso 9 é muito importante. Mas saiba de uma coisa, irmãos, meu irmão, minha irmã. Quando você peca, Jesus Cristo se interpõe entre Deus e você, e Jesus ele cobre os seus pecados, ele perdoa, e Jesus é condenado no nosso local. Então perceba que quando lemos aqui Romanos capítulo 6, verso 2, fala de que diremos então? Vamos continuar pecando porque para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Então, quando você se entrega a Cristo, você é sepultado, o seu eu pecaminoso é destruído e o seu eu espiritual é renascido. Então, por isso que precisamos confessar os nossos pecados diariamente. Aqui está a nossa dica e o nosso apelo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Se você pecou, cometeu algum erro,
seja você querendo ou não, em atos ou não, em pensamento ou não, vá até Jesus Cristo e diga: Cristo, eu pequei nisso, isso, detalhe mesmo para Jesus Cristo. Isso vai te aproximar de Jesus Cristo. Faça isso em oração que você com certeza será uma nova pessoa. Amém. Vamos ouvir agora então o pastor Michelson Borges, que vai trazer uma suma de tudo que a gente aprendeu hoje. Voltamos já já. Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje o estudo, a leitura da primeira carta de João. A primeira epístola de João é a preferida de muitos leitores por sua mensagem clara de amor e segurança em Jesus. Para as pessoas que têm dificuldades com ideias conflitantes acerca do Evangelho, 1 João exalta a mensagem central do amor de Deus em enviar o próprio Filho Jesus para salvar o mundo. Em 1 João, as opções são claras: crer em Jesus e começar hoje a desfrutar a vida eterna, amor e purificação, ou se apegar ao pecado e ao ódio que destrói nosso mundo. Não há certeza sobre quando João escreveu a carta. É provável que tenha sido mais para o fim de sua vida, pois ele chama os leitores de filhinhos e aborda questões que não eram debatidas nos primeiros anos da Igreja. Escritos cristãos antigos sugerem que João foi o apóstolo que viveu mais tempo. Isso significa que a carta deve ter sido escrita na última parte do primeiro século depois de Cristo. Essa data tardia também é apoiada pela referência do autor a si mesmo como o presbítero em 2ª e 3ª João, cujo termo original também comunica a ideia de idade avançada. Essas cartas tratam dos mesmos assuntos e usam o mesmo vocabulário de 1 João. Portanto, é provável que tenham sido escritas por ele aproximadamente na mesma época. Essas cartas também, essas palavras foram fortes, no caso de João ter ali chamado crentes falsos que estavam procurando convencer a igreja de formas erradas de pensar. João então chama essas pessoas de anticristos e falsos profetas. E essas palavras fortes são assim porque esses indivíduos haviam rejeitado o centro da fé cristã, a crença de que Jesus é o Filho de Deus, que veio em forma humana, real, e que era o Cristo que Deus enviou para salvar o mundo. Parece que alguns afirmavam estar em comunhão com Deus sem pecado, mas agiam de modo injusto e abominável. Esses argumentos refletiam, de modo geral, ideias e costumes que eles não estavam dispostos a substituir pelos ensinos de Cristo. Há semelhanças com grupos heréticos conhecidos por meio de documentos históricos posteriores, como é o caso dos seríntios, dos céticos e gnósticos. Contudo, o autor é sábio em se concentrar em Cristo, não nos falsos ensinos dos oponentes, e por isso é impossível ter certeza de que ele se referia a algum desses grupos. Ao lidar com essa situação, João debate principalmente 2 temas centrais: a certeza da vida eterna e a guarda dos mandamentos. É uma carta realmente muito importante, muito significativa e sempre é bom lembrar, escrita por uma testemunha ocular, que aqui no capítulo 1, verso 1, diz que viu, ouviu, tocou em Jesus. Ele testemunhou em primeira mão e nos contou tudo, então, nessas cartas, assim como fez também em seu Evangelho. Jesus é a palavra viva, a palavra da vida. Ele e somente Ele nos dá a vida. É o que diz aqui João capítulo 1, verso 1. No verso 3, devemos manter comunhão com o Pai e com Jesus por meio da oração e do estudo da palavra. Verso 4, você sente alegria em testemunhar? A alegria de João consistia em falar do Jesus que ele conhecia tão bem. Verso 5, se quer andar na luz, ande com Deus. Ele é luz. Verso 6,
Quem diz manter comunhão com Deus, mas anda nas trevas, na prática dos pecados conscientes, é na verdade um mentiroso. 7, o verso 7 diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confie em Deus. Não importa o que você tenha feito no passado, o tipo de pecado que você tenha cometido. Se você realmente clama a Deus e confia nos méritos de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o perdão dos pecados também será a nossa garantia. À medida que nos aproximarmos de Jesus, nos aproximaremos também uns dos outros. Verso 8. Quem não reconhece a gravidade da doença, dispensa ou minimiza a importância do remédio. Quem diz não ter pecado, ou seja, uma natureza pecaminosa, engana a si mesmo e vive frustrado, porque nunca alcança o alvo que ele mesmo estabelece. Portanto, perfeccionistas são mentirosos. É o que vemos claramente aqui no verso 8. O verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Deus seja louvado por essa promessa. E o verso 10 diz ainda: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para ser perdoados, primeiro, temos que reconhecer nossa condição de pecadores. Uma vez reconhecida essa condição e pedido o perdão, a garantia deste primeiro capítulo da linda carta de João é de que nós temos o perdão desses pecados. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na companhia desse Jesus, Deus que se fez homem e que está disposto a nos perdoar todos os pecados. Amém, que assim seja. Deus está pronto para lhe perdoar, basta chegar-se a Ele. Deus abençoe você com um excelente sábado. Próxima sexta-feira estaremos juntos novamente, se assim Ele permitir. Um abraço e até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Confesse seu pecado, peça perdão a Deus, porque Deus é fiel e justo e irá lhe perdoar. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. E aqui estamos nós confessando, entregando o nosso coração a Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Abençoe essa casa, essa família e a cada um de nós. Entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.